Graças a paz, amados irmãos e irmãs da Igreja Metodista em Cidade Líder, gostaria de compartilhar com vocês, nessa manhã de domingo, a lição de número 6 da nossa revista da Escola Dominical. Nós já estamos tratando sobre a maturidade e nessa lição de número 6 nós vamos tratar sobre a maturidade da doutrina. Então, uma questão muito importante nessa continuidade de crescimento, de desenvolvimento da nossa igreja, nós tratarmos sobre a maturidade. Eu gostaria de passar alguns versículos para os irmãos, ou algumas frases aos irmãos, e os irmãos, como tarefa de casa, pesquisarem onde se encontram na Bíblia. Se não vem pelo amor, vem pela dor. Eu venci o mundo, vós vencereis. Não cai uma folha de uma árvore sem a vontade de Deus. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Então, depois vocês dão uma procurada nessas frases para vocês verem em qual parte bíblica se encontram essas questões. Isso tem muito a ver com doutrina. No estudo da nossa lição de hoje, o autor ele traz como referência a carta aos Gálatas, capítulo 1, versos de 1 a 9. E o livro de Gálatas, ele é muito importante nessa questão doutrinária, e Paulo ele faz ali, depois os irmãos meditem sobre a palavra, uma grande, ele tem um grande cuidado nessa questão da doutrina. Ele fala que as pessoas estavam pervertendo o evangelho, ensinando falsas doutrinas, que são falsos ensinamentos, coisas que não se encontravam no evangelho. E ele chama aquelas pessoas de zelosos com a doutrina, chama aquelas pessoas de realmente estarem dando um contorno totalmente equivocado ao Evangelho. E Paulo ali faz um alerta, um grande alerta a nós, inclusive hoje. Ele diz que pode descer um anjo dos céus, e se ele nos apresentar um Evangelho diferente desse escrito aqui, nas Escrituras, é para nós desconsiderarmos, é para que seja descartado totalmente. Tanto a importância, irmãos, do que está consignado nas Escrituras e nos Evangelhos. E hoje, principalmente, quando nós vivemos num mundo onde as pessoas enquadram a Bíblia como um livro homofóbico, como um livro machista, que querem reinterpretar a Bíblia, precisamos tomar muito cuidado com isso. Porque são falsas doutrinas e as falsas doutrinas elas nos levam a desvirtuar o Evangelho. No texto de Gálatas, ali os irmãos vão perceber que as falsas doutrinas que estavam sendo ensinadas naquela época eram com relação à lei. Os doutrinadores, esses falsos doutrinadores, estavam ensinando o povo de que a salvação se dava mediante o cumprimento da lei, e não pelo cumprimento do sacrifício de Cristo ou através da graça. Tanto isso é verdade, irmãos, que a fé, a graça, ela é anterior à lei. Porque Paulo ali ele rebate todos esses ensinamentos na questão de Abraão. Que Abraão, ele estabelece uma aliança com Deus pela fé, não pela lei. Então a fé, a graça, ela é muito anterior à lei. E a lei ela foi importante para conduzir o povo. Mas o que leva o homem à salvação, o que leva o homem à reconciliação com Deus, é a graça, é a fé. São esses os ensinamentos que nós devemos realmente observar. Então, irmãos, e o que é doutrina? Doutrina são ensinamentos, não é? E na igreja, às vezes, nós recebemos ou meditamos muito na doutrina. Doutrina, ela não pode ser confundida com costumes. Então, às vezes, nós confundimos aquilo que é costume do que é doutrina. A doutrina é algo essencial, é algo que não pode ser afastado. O Wesley fala muito disso. Naquilo que é essencial, nós somos unidade. E naquilo que não é essencial, nós temos liberdade para escolher, para agir, para entender. Mas o que é essencial? Essencial para nós, como metodista, como doutrina, é a questão da ressurreição de Jesus Cristo, é a vinda de Jesus Cristo como 100% homem, 100% Deus, a salvação pela graça, mediante a fé, a justificação dos nossos pecados, a vida eterna com Deus. Então, todos esses conceitos doutrinários,
espirituais, esses são inegociáveis, isso nós não abrimos mãos e nós cremos nessas doutrinas espirituais. Agora, existem questões que são de costumes locais. Então a forma como você apresenta o culto, a forma como você adora, a forma como você canta, a forma como você se relaciona com a sociedade, tudo isso aí são costumes. E esses costumes não tem nada a ver com a sua fé, não tem nada a ver com essas questões espirituais. São questões locais. Os costumes eles variam de região para região, de país para país, de cidade para cidade. Então essas questões são totalmente adaptáveis. E às vezes nós vemos que as igrejas, as pessoas, elas dão mais ênfase aos costumes do que as doutrinas espirituais. Às vezes para nós é fácil nós identificarmos, naquela igreja não pode cortar o cabelo, naquela igreja a mulher não pode usar calça comprida, naquela igreja os homens têm que ir de paletó, de gravata, naquela igreja faz isso, naquela igreja faz aquilo. E isso fica tão enraizado que às vezes o mundo ele não se achega a Deus exatamente por esses costumes. Ele fala, eu vou para a igreja, não vou poder fazer isso, não vou poder fazer aquilo, não vou poder agir dessa ou de outra maneira. E essas coisas não têm nada a ver com o Evangelho. Então essas coisas aí são falsas doutrinas que nós como metodistas nós temos que estar muito bem fundamentados, nós temos que estar muito bem arraigados e sabermos aquilo que nós não mudamos, que é a nossa fé, em quem nós cremos, a forma como Deus se relaciona conosco. Isso nós não mudamos. Essas doutrinas são inegociáveis, como diz Wesley. Agora, questões de costumes, irmãos, são questões pessoais, são questões locais, que não podem nos afastar de Deus ou não podem servir como fundamento para que alguém integre a nossa comunidade de fé. Por isso eu fiz aqueles questionamentos iniciais aos irmãos, de frases, de ditados populares, que às vezes nós colocamos como princípios bíblicos, e nem todos são princípios bíblicos, e nós usamos muito essas questões. Então isso é um ponto de falsa doutrina, de falso ensinamento. E Paulo então, nessa carta aos Gálatas e no estudo, ele nos alerta exatamente para esta questão do Evangelho, questão da palavra. É esta questão que nós devemos nos aprofundar. As questões doutrinárias, elas servem para o nosso conhecimento, para o nosso desenvolvimento, mas não para o nosso relacionamento com Deus, a não ser essas doutrinas espirituais. Essas doutrinas, ou chamados de costumes, isso é somente para o nosso relacionamento, nossa questão na sociedade. Simplesmente isso. E para que nós realmente tenhamos essa consciência, há necessidade de nós estudarmos, de nós meditarmos, de nós nos aprofundarmos. Tudo aquilo que é dito, irmãos, nós precisamos saber primeiro quem está dizendo. Eu preciso conhecer o histórico dessa pessoa, quem é essa pessoa, por que ela está agindo ou falando de determinada forma. E julgar não a pessoa, mas assim aquilo que ela está dizendo. Isso é muito importante. Então o cristão, ele julga não a pessoa, mas o que lhe é apresentado. Então se aquilo que está sendo apresentado está dentro da palavra do Senhor, está dentro do Evangelho, façamos. Se estiver em desacordo com a palavra, desacordo com os Evangelhos, descarte, irmão. Seja considerado, como Paulo fala, anátema. Nada do que nos é apresentado que esteja em divergência aos Evangelhos pode ser aceito por nós. A não ser para um conhecimento, mas não que isso tenha que ter uma base bíblica, uma base espiritual para nós. Amém, irmãos? Então, para nossa conclusão, eu só gostaria de dizer que uma maturidade doutrinária, ela é importante, muito importante. Para quê? Para que vocês, para que a nossa igreja ela não vá seguindo aí qualquer vento de doutrina. A única doutrina que nós realmente seguimos são os evangelhos que nos foram apresentados ou nos são apresentados nas Sagradas Escrituras. Somente esse, nada mais
Não siga pessoas, não siga homens, não siga mulheres, não siga os seus ensinamentos que estejam em desconformidade com a palavra do Senhor. Por mais espiritual que seja a pessoa, por mais fervorosa que seja a pessoa que lhe está ensinando algo, se aquilo que está sendo passado estiver em divergência com a palavra do Senhor, descarte e siga a Bíblia. Se algum ensinamento lhe for passado esteja diferente do que o Evangelho lhe apresenta, não siga esses ensinamentos, siga aquilo que está sendo colocado pela Bíblia. Ah, mas é doutrina da minha igreja. Ora, se a doutrina da sua igreja não tem uma base bíblica, desculpe, mas não siga a doutrina da sua igreja, siga aquilo que está previsto na Bíblia. Então, um conhecimento doutrinário é fundamental, irmãos, para o nosso crescimento e nosso desenvolvimento. Então, são essas palavras que eu gostaria de deixar com os irmãos para reflexão, e tenho certeza que dentro em breve estaremos nos reunindo juntamente com os irmãos. Graças a Deus, irmãos.